eu lembro um dia que o André me ligou falando assim, um passarinho me falou que você está mudando para Indaiatuba, né? E a gente tem uns casais lá, estavam pensando em plantar uma igreja e tal. Na verdade era um passarinho bem grande, que era o Tião, né? Meu nome é Sebastião Pinto de Miranda e eu tenho 62 anos. Eu sou Marilu, tenho 59 anos. Então, naquele início, assim que a Iba Viva assume a gente, as primeiras reuniões foram aqui, isso aqui ficava bem cheio, criança na nossa casa e tal. A coisa aconteceu aqui. Então eu lembro quando começou a ter os encontros ali na garagem, com as cadeiras. E eu lembro que só era eu, minha irmã, o Arthur, o Christopher e acho que só. Eu lembro das classinhas, que era às vezes na sala da casa da Marilu, que é do lado, às vezes era na cozinha. Meu batismo foi na casa do Tião, então quando eu tomei a decisão, se não me engano eu tinha 12 anos, e foi na casa do Tião que eu me batizei. A nossa maior preocupação do grupo, Felipe, eram os nossos filhos, porque todos tinham filhos pequenos. Então a gente queria uma igreja que os nossos filhos crescessem com relacionamento com Deus e que eles tivessem relacionamento entre os amigos. É uma coisa muito interessante assim, que eu lembro bastante, é que quando eu era novinha, estava na escola, desde assim, sei lá, 8, 10, 12 anos, eu tinha esse desejo de ter amigos cristãos aqui em Indaiatuba, porque eu sou de Indaiatuba. Mas não tinha. Eu lembro na escola, assim, escola pequena que eu estudava, sempre quem estava alguém novo ficava na expectativa dessa pessoa ser cristã. Porque o que a gente queria era exatamente isso, que os nossos filhos tivessem uma conexão com pessoas da cidade, que tivesse uma igreja que pudesse convidar os amigos. O André Fontana falou assim, Indaiatuba era uma igreja que nós não orávamos, mas o Deus soprou o vento para lá. Então, por um período, a gente levava a mensagem, uma equipe de pregação e uma equipe de louvor. O trabalho com crianças e essas coisas era feito pelo pessoal de lá. Falando de 2012 ainda, assim, de uma coisa que a gente fez do Dia das Crianças lá no DECO. A gente fez um dia para as crianças do Instituto DECO. Envolvendo nossos filhos, nossa família, no voluntariado. E assim nós fizemos, nós organizamos, Felipe, o evento estava perfeito. Quando foi na quarta-feira, começou a chover. Choveu quarta, se eu não me engano o feriado foi numa sexta. Choveu assim, dia e noite, dia e noite. E aí o Thiago falava assim, nós não vamos cancelar, nós só vamos cancelar se chegar no dia e realmente estiver chovendo. E no dia das crianças, quando de manhã, assim, todo mundo passou a noite em comunhão, né? Porque a chuva não passava. De manhã, 5 da manhã, parou de chover, o sol abriu. E aí, Felipe, passamos aquele dia. O Thiago montou uma peça que foram os Salvadores. Foi uma peça muito legal. Teve o tempo do teatro, teve as brincadeiras, tivemos o almoço com toda a criançada com lanche. E Felipe, no final do evento, quando nós colocamos a última criança no ônibus, a chuva voltou. A tempestade voltou. E aí naquela hora a gente não sabia se era o rosto, se era lágrima ou se era chuva. Porque a gente viu assim o cuidado de Deus do início ao fim. Nem Thiago Matos estava ainda. Vinham pastores diferentes, pessoas. Cada domingo vinha uma banda, vinha um pastor. E o Thiago era um desses que vinha mais vezes. Então nós conhecemos o Matis, ele ainda era líder de jovens. Então nós participamos de todo o processo, vendo ele ser consagrado a pastor, então... Conheço o Thiago Matos há muito tempo. E aí depois ele veio para São Paulo, eu fiquei por lá e acabou que eu acabei vindo morar em Americana em 2012. E bem nessa época também eu fiquei sabendo que estava começando a Rede, o Thiago estava vindo para Indaiatuba. Não conhecia Indaiatuba, não conhecia nada, mas eu estava procurando uma igreja para frequentar, porque eu vim morar sozinho para cá. E aí acabei
começando a vir os finais de semana para Indaiatuba. Quando o Thiago veio, o gaúcho, a gente olhava assim para ele e falava, o que esse menino está fazendo aqui? E aí um dia meu pai sacou, falou pra mim, você só quer ir no grupo de Indaiatuba quando é o pastor Thiago que vem pregar. E aí começam-se as especulações e tal, e aí toda a história que ele conta também, umas 50 vezes que eu não já conheço. Mas foi aí ele vem como pastor efetivamente, e aí também vem a igreja e começa a pensar nesse nome, né? Vai dar cara para ela, né? A banda começou muito pequena, começou como qualquer banda de igreja, né? Juntou a galera ali. Sempre trabalhei com música na igreja, então fomos trabalhar na música, ele também na época. A diferença que eu acho é que o Thiago, ele tem esse olhar, né? De buscar os caras não só dentro. Então ele não olhou naquele grupo de 30, 40 pessoas e falou, quem daqui toca? Ele olhou pro mundo, quando saiu falando com o mundo inteiro e falou, eu tô montando uma igreja, eu preciso de gente que toca. Então, naquele início, assim que a Iba Viva assume a gente, as primeiras reuniões foram aqui, isso aqui ficava bem cheio, criança na nossa casa e tal. A coisa aconteceu aqui. E teve entendimento que tinha esse povo, né? Nós tínhamos o Hermans, que é lá de Vinhedo, veio até aqui a prefeitura de Indaiatuba e conseguiu espaço pra gente, que era no Centro de Convenções, aqui de Indaiatuba. E o prefeito, assim, de imediato, falou, olha, vocês podem ficar lá por 1 ano, sem custo nenhum. Ficamos lá por volta de 1 ano, eu creio, e depois nós alugamos o teatro lá do Deco. Começamos a frequentar no início de 2013, e incomodados por não ter trabalho com as crianças, a gente se ofereceu para ajudar. E aí começamos o Red Kids, Fábio e eu começamos o Red Kids em agosto de 2013. Começou com uma. O primeiro domingo que nós começamos... Veio uma criança. Agora vamos verificar você... Opa! Nível de inteligência alto. E um que foi legal foi que quando começou a estruturar mais o Kids assim, eles inventaram que tinha que ter um louvorzinho com as crianças. E aí vai quem? Eu e a Sara e a Bárbara Gina. Ela tocava violão e as duas cantavam, e acho que logo depois a Natália chegou e entrou também. Cara, a gente no começo do colégio ali, a gente não tinha as paredes que envolvem o espaço de culto que a gente tem hoje. Então a gente estava exposto ali a sol, chuva, frio. Então teve dia que choveu e ensopou todo o nosso equipamento. Então a gente ensaiou de manhã e deixou as coisas montadas. Quando a gente chegou pro culto da noite, tinha dado uma chuva de vento violentíssima e molhou todo o nosso equipamento. A gente chegou lá, tava tudo ensopado. Falou, como é que pode, né? Uma igreja não ter parede. Era muito difícil. E aí nós tínhamos 2 situações. Uma pilha de cobertores que uma voluntária preparava, né? Para todo mundo se aquecer. A gente servia chocolate quente. Às vezes o Jean tinha que ficar segurando a tela do projetor, projetor por causa do vento, porque estava ventando e era tudo aberto, era exposto, o cara ficava, então literalmente a banda estava tocando e o cara estava lá segurando enquanto a projeção acontecia. Uau! Quanta coisa boa começou nossa história. Deus tem feito grandes coisas no nosso meio. Você viu, hoje eu vim de Pastor Batista, né? Afinal são 10 anos da Igreja Batista Redenção, então eu vim a caráter hoje. Quero chamar aqui o César e a Tati, por favor, vamos conversar um pouquinho. Boa noite, gente. Tudo bom? Boa noite. Bom, o César e a Tati, eles são hoje líderes de pequeno grupo, eles servem também no Conexão. Aliás, são meus líderes de pequeno grupo, grupo ao qual eu e minha esposa nós participamos. E a história deles é muito legal e eu queria começar com a Tati. Né? Tati, eu soube que
Você orou por César por muitos e muitos anos. Então eu queria que você contasse um pouquinho para a gente como que foi isso, é isso mesmo? Como foi essa história? É isso mesmo, Cata. Eu orei por ele muitos anos. Quando a gente começou a namorar, eu tinha 17 anos, ele tinha 19. E ele era de uma outra religião, e extremamente preconceituoso. Eu já era convertida, mas não era batizada. E ele ia nessa outra religião, né, que ele fazia parte. Nessa época, 90% das nossas brigas era por causa de religião. E quando eu me dei conta de que eu não conseguiria, pelas minhas próprias mãos, né, trazer ele para Jesus, eu parei de bater de frente com ele e comecei a orar pela vida dele. E aí eu passei mais de 20 anos orando até ele se converter. Uau, uau. Se você está orando por alguém, né, se não chegou 20 anos ainda, então, tá, aguenta aí, persevera, né, fica firme, tá bom? É isso aí, muita oração. E o César, gente, ele é aquele cara que a gente sempre comenta aqui, que se converteu dentro do banheiro da Rede. Então, no final do culto, até ele vai estar ali para tirar foto com você, se você quiser e tal, tá? Pode ficar à vontade. Mas César, como foi essa história? Como você foi parar lá no banheiro e como que veio essa conexão, né, de entregar a tua vida para Jesus? E claro que foram 20 anos de oração, né, da tarde sobre a sua vida, mas conta pra gente a sua versão da história. Bom, por aí tem a lenda da loira do banheiro, né? Na Rede tem o careca do banheiro. Você repara quando você entra no banheiro faz assim, é abençoado lá. Na verdade, eu cheguei na Rede e tanta insistência da Tati, vamos conhecer, e eu tinha certeza que eu não ia gostar. Mas eu cheguei aqui, não era uma igreja, era uma escola, comecei a ver as pessoas servindo, todo mundo com um sorrisão aqui em cima, uma energia incrível, uma banda incrível. Eu falei assim, é diferente isso aqui. E no meio do culto, eu fui ao banheiro. E a igreja que eu frequentava antes, o banheiro ficava longe, era um banheiro sujo, um banheiro bem precário, assim. Eu cheguei aqui no banheiro, cara, banheiro extremamente limpo, com fio dental, desodorante, enxaguante bucal. Eu falei, meu, que isso, cara? Isso aqui tá melhor do que churrascaria, né? E aí, eu tinha escutado o Thiago falar, que ele era o pastor sênior da igreja. Eu falei assim, pelo menos como um grande gestor, eu preciso escutar esse cara. E aí eu vim, comecei a escutar, comecei a vir até a Rede. E foi um momento incrível, assim, né? E estava tudo gostosinho no início, né? Mas aí depois veio a série Jesus Fake, que me confrontou gigantemente, assim. E eu comecei a reparar que as minhas verdades, elas não eram tão verdades assim, né? E a Tati me questionando da minha outra religião. Mas isso não está na Bíblia, né? Eu falava, não está na Bíblia. Mas isso não está na Bíblia. Eu falei, não está na Bíblia. Eu fui entendendo que eu precisava mudar, né? Que estava tudo fora do eixo. Muito legal. E nesse teu processo de crescimento, você foi lendo a Bíblia e tendo esse confronto mesmo, né? De verdades. Como que tem sido até hoje para vocês, assim, né? Então, depois desse tempo, quantos anos mais ou menos faz isso? Isso faz mais ou menos uns 5 anos. O início foi bastante dolorido, né? Eu descobri que eu não era aquela pessoa que eu imaginava que eu era. Mas assim, o amor de Deus, a graça de Deus é gigante. Aí eu vim aprendendo, né, a fazer devocional, a ler a Bíblia, me aprofundando num PG aqui na Rede. E, cara, ver o que a Rede pode fazer, aliás, Deus pode fazer através da Rede na vida das pessoas é incrível. Assim, o que fez na minha vida, hoje eu consigo ver Deus em tudo. Cara, é fantástico, fantástico. Ver esse espaço lotado como está aqui hoje, gente, é emocionante. Muito bom. Muito obrigado por ouvir um pouquinho da história de vocês. Uma salva de palmas, por favor, gente, para eles. E essa é uma de tantas histórias que nós estamos hoje presenciando aqui na nossa igreja, e tantas histórias. Possivelmente você que está aí, talvez tenha também alguma história dessa, não sei se no banheiro, em algum outro lugar, né? Aquilo que Jesus tem feito e tem transformado através da palavra dele, através de tudo que ele tem realizado no nosso meio. Meu nome é Maristela, eu tenho 58 anos, eu sou casada com o Toninho e mãe do André. E eu fui a primeira a ser batizada naquela época,
eu tinha um desejo muito grande de ser batizada. Eu acabei entrando no grupo do batismo que teve, que estava próximo para acontecer ali na Ibaviva. E eu lembro na época que foi comentado que era o primeiro fruto daquela igreja que estava começando. A gente sempre morou em Salto, eu frequentava a PIB de Salto e eu já vinha estudando para o batismo. E quando eu cheguei aqui, eu manifestei esse desejo que eu queria muito, ia acontecer o batismo na Ibaviva. E eu fui a única pessoa que falei que estava interessada. Na época eu fiz um cursinho de batismo, né, na própria Ibaviva. Me admirei porque quando cheguei no batismo, várias pessoas da igreja estavam lá. E eu falei, mas essas pessoas nem me conhecem, né? E foi muito legal. Foi muito importante, foi muito forte para mim. Me mudei para cá no dia 23 de setembro de 2013. No dia 29 eu conheci a Regi. Foi o último culto da Deco 20 e foi sensacional. Foi nesse dia que eu conheci o Thiago e era o culto de ação de graças. E tocou eletrônico no louvor. Eu quase saí da cadeira, mano. Nossa, eu acho que foi a única vez na minha história de Regi, em 10 anos, que tocou eletrônico. Eu tô desde então esperando tocar de novo e não tocou. Eu cheguei na Regi em 2012, eu tinha 19 anos. Hoje eu sirvo no estacionamento desde 2017, quando a gente começou. Mas antes disso já cantei no louvor, passava vergonha um pouco lá. Era meio ruim, mas não tinha outra pessoa para cantar, então a gente fazia o que podia. Conheço o Thiago Matos há muito tempo, muito tempo. Se puder colocar essa foto aqui, ó, botar a fotinha dele lá, tem uma fotinha dele no casamento dos meus pais. Foto muito bonita, ele tá lindo como sempre. Então eu conheci ele há muito tempo, ele conhece meus pais já, talvez antes de eu nascer, não tenho certeza, mas já há muito tempo. A gente ia na mesma igreja lá no Rio Grande do Sul. Ele dava aulinha lá de escola dominical, domingo pra mim, então a gente já tem uma história bem grande. A primeira prancha de surf que o Thiago Matos tanto fala foi ele que comprou do meu pai. Eu brinco que ele chegou aqui de calça tergal e chinelo e camisa de boto assim. E ele foi evoluindo no que ele tá, esse pastor fashion de hoje em dia. Ele chegou nessa condição. Essa condição de pastor fashion é minha responsável, fui eu que fiz isso. Eu salvei da calça de tergal. Eu comecei a fazer, assim, eu considero que as minhas primeiras fotografias, vídeos foram aqui na igreja. Então, primeiro vídeo de abertura, vídeo de Natal, eu tenho tudo guardado, mas assim, bem amador. Ela tem vergonha de mostrar, a verdade é essa, né? Mas fiz muita coisa, assim, relacionada à mídia, fotografia, sempre gostei e fiz muito aqui na igreja. Olá, boa noite. Fique por dentro do que acontece aqui na Regi. E para os pré-adolescentes de 10 a 13 anos, o Ultra Pix acontece aos sábados às 14h30, com uma galerinha muito divertida. Mãe, eu não queria estar gravando esse vídeo, mas como eu te amo muito, eu vou gravar. Eu sou Amanda, eu sou de São Paulo. Bom, meu nome é Bruno, sou casado com a Amanda. Na primeira vez que nós viemos, uma das voluntárias que estavam ali na lojinha, eu não lembro, ela perguntou se nós éramos de São Paulo, se nós éramos daqui, nós falamos de São Paulo. Falou, olha, eu sou corretora, caso vocês queiram se mudar para cá, eu posso ajudar vocês. A gente, tá bom, obrigado. E a gente voltou e falou, nossa, imagina. Não vai dar. A nossa vida tá lá em São Paulo. Aí viemos uma segunda vez, na terceira vez, a voluntária da Red Kids perguntou, vocês já moram aqui? Não. Então vem pra cá, não sei o quê. A gente brincou, nossa, acho que Deus tá falando com a gente, porque é a segunda vez que, motivo aleatório, comentam sobre isso. Então, e aí quando a gente foi voltar, eu falei assim, nossa amor, interessante tudo isso aqui, né? Eu comentei com ela, eu acho que eu moraria aqui. Ela falou, nossa, eu tava pensando na mesma coisa. Nossa, mas será que dá? Mas isso aqui. E aí a gente já começou, em 1h30 de volta de carro, a gente começou a ver as possibilidades que poderiam acontecer. O que a gente teria que deixar de fazer em São Paulo. Vamos mudar isso do trabalho para cá, vamos da forma online.
e a gente em 1h30 a gente falou, olha, tá estruturado. Não, e a gente, nesse tempo, de dezembro pra cá, nós alugamos um espaço nosso. E aí a gente pensou, mas poxa, e agora, né? Nessa conversa também a gente falou, mas agora a gente tem um espaço, como que a gente vai fazer? E aí a gente nós estamos entregando o espaço. Seja, pagamos a multa do contrato. A gente uma multa. E começamos a agora organizar as coisas para poder mudar para cá. Igreja é a casa de Deus. Assim, não sei onde a gente aprende sobre Jesus. Eu amo a igreja. Eu vejo a palavra de Deus. Jesus é o Filho de Deus. Ele veio para nos salvar. E para nos perdoar. Eu lembro que eu cheguei aqui na rede em 2015, em janeiro. E eu lembro que eu tinha 3 aninhos e meus pais chegaram já quase sendo professores. E quando eles eram professores, eu sempre gostava de ir em todos os cultos. E eu amava participar e ajudar também. E eu lembro também que quando eu estava muito ansiosa para fazer 10 anos, para mim poder servir no Kids, que era uma coisa que eu estava muito ansiosa. Aí isso chegou, eu fui para pré-adolescentes e agora eu estou muito feliz servindo no Kids. A importância da rede na história da minha família é que a gente entrou na igreja lá atrás e ainda a gente tinha costumes do qual eram costumes mundanos, né? Mesmo a gente sabendo que Deus existia, acreditando neles, nele a gente vivia como uma pessoa normal, sem ter o ensinamento, né? E sem ter a presença de Deus, porque a gente não via isso tão forte. Então eu acredito que a rede ela serviu basicamente para nos aproximar de Deus e fazer com que a gente viva Cristo no dia a dia e não só lá no domingo e falar que faz parte de uma igreja. A gente chegou num ponto que todo mundo começou a servir naturalmente. Meus pais começaram a servir, depois eu e minha irmã a gente começou a servir no Kids e ela começou a servir nos adolescentes. Aí eu olhei pra ela e falei, eu quero ser igual minha irmã, quero servir igual minha irmã. Porque eu percebi, ela, no primeiro culto que ela serviu, ela voltou, totalmente impactada no carro. Eu lembro dela falando pros meus pais como é que foi esse culto. Aí eu falei, eu quero sentir como é que é isso. Aí eu senti a mesma coisa que ela sentiu no meu primeiro culto que eu servi. E agora que eu comecei a servir, eu nunca mais parei de servir. A minha líder de pequeno grupo, ela me apresentou o ministério em que eu sirvo até hoje, que é o Pulse Pré-Adolescentes. E ela era líder do ministério na época, ela e o marido dela. E aí eles me chamaram despretensiosamente para vir um dia num acampamento para poder ajudar eles. E aí eu comecei a servir e eu fiquei muito apaixonada pelo ministério. Eu fiquei muito apaixonada pelos pré-adolescentes. Eu fiquei realmente encantada porque eu queria fazer parte daquilo realmente. Eu olhei e eu me emociono muito. Desculpa, eu bati no microfone. Me emociono muito porque foi um ministério em que, nossa, eu amo servir até hoje. Foi um ministério em que eu me encantei muito e marcou muito a minha vida. Foi um ministério em que foi um divisor de águas na minha vida, realmente. Fala aqui, papai tá ouvindo, fala. Papai! Uau! Vocês estão bem aí? Estão firme? Isso aí. Nós vamos ouvir mais alguns testemunhos, mais algumas histórias. Quero chamar aqui, por favor, a Vicky e a Jaque. Nós vamos conversar um pouquinho. Temos fã-clube aqui, eu sei. Muito bem. Vicky, ela serve no Pulse, ela serve também na fotografia, lidera, ajuda a liderar ali a nossa área de fotografia. E geralmente ela está por trás das câmeras, né, Vicky? Hoje você está na frente, está todo mundo te olhando. Ela fala, meu Deus, estou nervosa. Você, fica. Pode ficar nervosa, fica mesmo. Né? Brincadeira, eles são bonzinhos. E a Jaque também está aqui, serve no Red Kids, né? Chegou e tem feito aí também uma grande revolução. Quem conhece a Jaque, daqui a pouco vocês vão entender um pouquinho melhor sobre a história dela. Mas quero começar com a Vicky aqui. Vicky, a gente ficou sabendo que a sua história começou com uma amiga sua orando por você lá na escola. Né? Qual foi essa relação de você com essa amiga? Conta um pouquinho pra gente. Eu conheço a Ju, a gente estudou juntas desde pequenininhas e em determinado momento a gente se separou, né? A vida levou a gente para caminhos diferentes.
Mas a Ju faz parte da Red, inclusive é aniversário da Ju hoje. Nossa. Tem que mandar parabéns. E a Ju faz parte da Red desde o seu começo. Então, sempre que a gente se encontrava, sempre que a gente trocava mensagens, ela falava da Red, ela falava sobre Jesus, ela falava sobre as coisas que ela estava vivendo aqui, mas ainda eu não tinha aceitado o convite de vir. Muitos anos depois da minha trajetória aqui dentro, eu me batizei e a Ju entrou comigo no dia do meu batismo e a mãe dela, durante o meu batismo, chegou no meu pai e contou para ele que a Júlia orou durante 8 anos por aquele momento. Uau. Então, ela orava por mim, orava por outros amigos nossos, e ela nunca deixou de orar. Ela falava que escutava a Júlia orando todos os dias no quarto dela por isso. Então, foi um dia muito especial. Uau, vocês viram que oração tem poder, gente, viu? Mais uma história de oração, né? E Jaque, quem te conhece sabe da sua paixão pela Bíblia e tal, mas isso não faz muito tempo, né? Conta pra gente um pouquinho sobre isso. Bom, não faz muito tempo mesmo. Eu vim para cá, é importante dizer que eu não gostava de igreja. De forma nenhuma. Eu lembro da minha irmã falando assim para mim: Jaqueline, eu fui num lugar tão interessante, acho que você ia gostar. Eu falei: o que foi? Ela falou assim: uma igreja. Eu falei: não tem possibilidade de eu gostar de igreja. Aí ela falou assim, de uma maneira muito boa, acho que Deus usou ela como instrumento para alcançar a minha vida, né? E ela me mandou um link do YouTube. Eu falei assim: bom, vou olhar lá, né? Olhei, vou ver o que tem menos duração. Que tinha menos duração. Deve ter sido eu que preguei então no dia. Não foi. Brincadeira. Não foi. Deus foi generoso, Ele foi providencial. Eu abri lá, o primeiro vídeo que tinha lá foi um vídeo que chamava A Mesa de Natal, 32 minutos. Era o primeiro. Boa. Aí eu falei assim: nossa, tá no primeiro aqui, né? Abri, olhei e falei: diferente e tal. Aí depois de uns tempos, uns dias depois, surgiu no Instagram, ela printou para mim uma tela e mandou para mim assim: vai ter uma série, vamos lá, o que você acha da gente ir? Eu falei: não sei. Aí me mandou o nome da série, chamava Mindset, Mude Sua Mente, Mude Sua Vida. Eu falei: isso parece coisa de coach? Ela: não é coach, o que é isso? Vamos lá. E viemos, e desde então, eu lembro que a primeira vez que eu escutei sobre Jesus de verdade, porque eu tinha muitos preconceitos, coisas pré-estabelecidas, e quando eu entrei aqui a primeira vez, eu também fiquei impactada. Eu falei assim: nossa, não parece igreja, né? E eu lembro que a primeira vez que eu escutei um versículo e dentro de uma igreja que eu vim por minha própria vontade foi Romanos 12, 2, que é um livro que eu tenho uma identificação muito especial. Quem me conhece sabe que eu falo sempre disso. E que falava sobre não nos amoldarmos ao padrão desse mundo, mas sermos transformados por uma nova mentalidade. Eu sou uma pessoa muito racional. Então, a minha ligação com a Bíblia foi assim: eu falei, eu quero saber se isso daí é tudo verdade mesmo. E eu comecei a me aprofundar no estudo da Palavra de Deus. E quanto mais eu lia, mais eu estudava e mais eu me encaminhava a isso, mais Jesus tocava meu coração. Mas Ele descortinava os meus olhos. Então, foi fazendo uma transformação na minha vida, no meu caráter, no meu comportamento e a forma como eu enxergava a minha vida. Uau! Uau! Muito bom saber que a Palavra de Deus tem transformado a história da vida de vocês, né? Que eu também gostaria de te ouvir falar um pouquinho como que a Vicky era antes desse encontro com Jesus, né? E como está sendo hoje no teu processo de transformação, de crescimento com Ele. Eu nasci em família cristã, então nós íamos à igreja, mas nós não vivíamos Deus. Então eu conhecia Deus de ouvir falar, mas eu não vivia aquilo. Eu podia até, às vezes, me emocionar com louvor. Era muito no sentimento, mas eu nunca vivia aquilo. Então, o Arthur usou uma frase muito boa. Ele falou que eu era uma jovem vida louca. Então, eu vou usar esse termo. E curti muito, vivi muito. A palavra me encontrou em determinado momento. Eu vim para a Red em 2019. Me batizei, fiz os passos, vim com aquela emoção, mas dentro do meu coração eu ainda acreditava que eu podia viver os dois mundos, o melhor dos dois mundos. E não é verdade, senão não funciona assim. E então veio a pandemia e como a minha base estava fraca, eu realmente não conhecia Jesus ainda, o meu relacionamento com Deus esfriou.
eu perdi, eu acho foi pior que antes, assim, meu relacionamento com Jesus mesmo foi para baixo de zero. E quando as programações voltaram, as coisas voltaram, Deus falou, ok, eu vou fazer agora dar certo. E foi aí que eu conheci a fotografia, foi aí que eu comecei, na verdade eu comecei o voluntariado no Red Kids. E o Arthur deu a ideia, não sei porquê, de eu ir num workshop da mídia. E naquele dia eu me apaixonei pela fotografia. Eu não tenho a menor dúvida de que Deus usou a fotografia para me alcançar. Porque depois daquele dia, tudo mudou. Assim, eu comecei a ver as coisas de uma outra forma. Através da fotografia, Deus me mostrou as coisas como elas realmente deveriam ter sido vistas. Que tudo ao nosso redor é um milagre. Então, hoje eu vejo a vida muito mais bonita por conta da fotografia. E meus pais compraram essa comigo. Na época eu fazia direito, terminei. E era uma parte que eu não acreditava que eu podia viver, né, com mídia, mas as coisas se encaixaram. Meus pais super me apoiaram e hoje eu sou fotógrafa e advogada. Ó. Que bom que ela já pode resolver os processos, às vezes, de imagem, quando alguém fotografa, né? Muito bom. Obrigado, Vicky. E Jaque, como tem sido o teu crescimento também nos ambientes que tem passado na Rede? O que você conseguiria destacar aí para a gente? Bom, eu acho que a primeira coisa é a gente dar o primeiro passo. Para mim foi através dos trânsites, né? Lá em 2019. Eu tive um que é muito especial até hoje. Eu lembro das palavras do pastor Washington, que foi o repense, que é muito bacana para a gente repensar tudo, né? Repensar o nosso pastor, a igreja, a Bíblia, como que a gente enxerga todas essas coisas que às vezes vêm pré-estabelecidas. E como uma boa entusiasta da Bíblia que sou, o Washington sabe disso, quando eu perco algum college, eu fico desesperada mandando mensagem para ele, socorro, eu preciso fazer. O Red College é muito importante para mim, porque eu acho que é um momento onde a gente pode ter ali uma formação espiritual muito bacana. E a forma como a Bíblia é explicada e como a gente pode ter subsídios e ferramentas para crescermos nós mesmos com a palavra é muito importante. Então, eles nos ensinam como a gente está comendo ali papinha, do básico até a gente chegar no avançado. Isso é muito bacana. Que legal, Jaque. E se você fosse dar um conselho para todo mundo que está te ouvindo aqui, no online, todo mundo está te acompanhando, qual conselho você daria? Bom, eu acho que a primeira coisa, Deus nos alcança primeiro. Não somos nós que o alcançamos. A graça dele nos alcança. E eu entendo que a palavra de Deus não volta vazia. Ela vem e ela faz transformação no nosso coração. Se eu pudesse dar um conselho para qualquer pessoa, seria aprofundar-se na palavra de Deus. Ela nunca, nunca volta vazia. Deus sempre tem algo novo para nos dizer, de várias e várias formas. Se a gente quiser conhecer a Deus, é na palavra que a gente vai encontrar. Amém. Salva de palmas, gente, para essas duas queridas. Muito obrigado, Vicky, Jaque. Deus abençoe a vida de vocês. Eu sou Thiago Mates, tenho 40 anos de idade, hoje sou pastor sênior da Igreja Red e tudo isso começou com um grande sonho que Deus colocou no meu coração há muitos anos atrás, quando eu era um adolescente ainda. Eu nasci num lar cristão e com 14 anos de idade eu recebi meu chamado pastoral. Eu estava sozinho na minha casa durante a madrugada, tocando piano. Naquela noite eu senti a presença de Jesus de uma maneira como eu nunca tinha experimentado. Eu senti como que Jesus colocando a mão dele sobre o meu ombro, dizendo: Thiago, eu te amo e eu tenho um grande plano para a sua vida. E ali então surgiu um sonho. Já que eu vou ser pastor, quem sabe um dia então eu posso construir uma igreja para os meus amigos, uma igreja pensada para aqueles que não são cristãos. Quando eu tinha 17 anos, eu completei um ensino médio e a minha igreja do Rio Grande do Sul me enviou para São Paulo para estudar teologia no Seminário Bíblico Palavra da Vida. E lá no meu primeiro ano de seminário, uma pessoa de Vinhedo me encontrou e me convidou para fazer parte de uma igreja em Vinhedo. Essa igreja foi a igreja onde eu trabalhei durante 11 anos.
e eu fui pastor da nova geração da Igreja Batista Água Viva em Vinhedo. Eu lembro do dia em que um grupo de Indaiatuba chegou lá na igreja, e quando eles passaram, algo aconteceu comigo, assim, eu fiquei pensando muito nisso. Puxa, eu ia gostar muito de pastorear uma igreja em Indaiatuba. Eu comecei a vir em 2011 para cá, pregar todos os domingos. Nesse começo nós não tínhamos nada, não tínhamos uma banda, não tínhamos estrutura nenhuma. E em 2012 nós entendemos que estava na hora de eu me mudar para Indaiatuba para assumir de vez esse projeto que estava se iniciando. E nós precisávamos de um nome para a igreja. E foi ali que surgiu essa ideia de um nome híbrido. Eu pensei, puxa, Igreja Batista Redenção, mas a minha ideia era pegar a abreviação de redenção e transformar em RED. E como redenção significa que Jesus nos comprou, né? Jesus nos resgatou, nos redimiu, e o preço pago pela nossa redenção foi o seu sangue. Então eu pensei que eu podia relacionar o RED com o sangue de Jesus, que é vermelho, ao mesmo tempo com essa ligação com a palavra, seria um conceito legal para a igreja. E assim nós começamos a igreja RED em 2012, e um amigo meu me ligou e ele disse: olha, Thiago, você está em Indaiatuba? É legal, porque eu tenho 2 amigos que eles moram em Indaiatuba e eles estão sem igreja. Eles sonham em encontrar essa igreja aí que nunca encontraram. E eles são 2 grandes músicos, os 2 tocam muito, um toca guitarra e o outro toca baixo. Quando isso aconteceu, eu pensei comigo mesmo, caramba, Deus está abençoando já o projeto, então eu vou atrás desses caras. Eu liguei para eles e falei assim: olha, eu sou o Thiago, vocês não me conhecem, mas nós estamos começando uma nova igreja aqui em Indaiatuba e eu quero bater um papo com vocês. Então eu quero chamar o Diego para vir sentar aqui junto, porque ele tem muito a ver com esse nosso início aí. Diego. Não passava muito credibilidade aquele cara. Eu virei pro Samir e falei, eu lembro que eu falei, nossa, é aquele cara ali? O Samir, será que é ele? Não é possível que seja ele. Então não tinha cara de pastor, né? Mas a gente sentou para conversar com ele, ele muito confiante, botou o projeto. E aquilo bateu exatamente com aquilo que eu e o Samir também queríamos ouvir, só que a gente não tinha uma visão, a gente não tinha clareza nisso. E o Thiago sabia o caminho, né? Ó, a gente vai trilhar por aqui e a gente vai chegar lá. Bom, aí no começo de 2012, eu bati lá na porta do Instituto Deco, e o senhor Osias, o pai do Deco, abriu a porta, me recebeu no escritório dele, e eu falei assim: olha, eu fui enviado para começar uma nova igreja aqui nessa cidade. Foi muito interessante a reação do senhor Osias. Ele disse: olha, eu sempre orei por uma igreja que fizesse parte desse projeto, então eu fico muito feliz de você ter vindo aqui e eu acho que vai dar certo. Então ali a gente fez a parceria, onde nós iríamos usar o teatro do Instituto Deco, e em contrapartida, como igreja, nós também ajudaríamos no projeto, cuidando das crianças, cuidando das famílias. E no final daquele ano nós tivemos a participação especial de uma orquestra, e foi lá que surgiu a Gi e o Fábio. Gi, vem aqui para participar também da nossa conversa. E nós decidimos que nós queríamos uma igreja especial para as nossas crianças, que tivesse o que falasse a língua das crianças para que elas pudessem aprender. Quando chegamos, Deus tocou no nosso coração e disse: é aqui que vocês vão ficar. Esse nosso sonho casou com o sonho do Thiago, e em julho de 2013, o Thiago convidou a gente para assumir o Red Kids. Na época tinham 6 crianças e assim começamos, exatamente como o Red Kids é hoje. O DNA do Red Kids começou lá atrás, mas foi sensacional. Foi a experiência mais marcante que a gente já teve. A chegada da Gi e do Fábio foi muito especial para nós como igreja, porque eles chegaram cheios de paixão e cheios de vontade de fazer parte daquilo. Eles tinham o mesmo sonho, e isso é uma das coisas mais legais da Red. Deus foi unindo pessoas que tinham o mesmo sonho num só lugar, e a Gi, ela foi assumindo um papel muito importante na igreja, até o ponto que eu entendi que estava na hora de desafiar a Gi a mais, né? Então ela foi contratada de meio período, e assim desde 2015 a Gisele então foi a primeira contratação da igreja. Final de 2013 nós tivemos que deixar o teatro, que era muito especial, porque o Instituto Deco foi vendido, e nós voltamos para o espaço da prefeitura. Ali então o senhor Osias nos convidou para, quem sabe, reunir a igreja então no colégio que o Deco tinha e que a família do senhor Osias tinha, que era o Colégio Polo, hoje o colégio onde nós estamos. Em 2015 nós começamos a nos reunir aqui nesse colégio, e foi nesse momento ali, com 300 pessoas mais ou menos na igreja, que o Josué Campanhã, ele me fez um convite para viajar para os Estados Unidos e conhecer um pastor chamado Andy Stanley. Josué marcou uma reunião lá
na North Point, que é essa igreja gigante, e aquela foi uma experiência marcante que mudou a minha história, a minha maneira de enxergar tudo aquilo, e me inspirou muito para construir, para continuar construindo e consolidar a visão dessa igreja. E aí, quando a igreja estava mais ou menos com 600 pessoas em 2017, entre 2018, nós entendemos que tinha chegado a hora de contratar mais um pastor. Já era muito trabalho, um desafio muito grande, e eu sempre tive o sonho de que a primeira contratação de um pastor fosse um pastor de comunicação. Cata, vem contar essa história, cara. Como Deus vai fazendo com que as histórias se completem, né? Eu, nesse período de 2017, eu li o livro Igreja Simples, e o livro mudou a minha visão ministerial, assim, né? E eu sempre falava... Eu lia o livro, e o livro Igreja Simples falava sobre as duas igrejas, né? Uma igreja que eu vivia a vida inteira e a outra igreja que para mim não existia. Então eu achei uma mensagem do Thiago lá no YouTube e assisti essa mensagem sobre a visão, e eu falei, caramba, mano, essa igreja existe, cara. Não é apenas um sonho, é uma realidade, né? Eu lembro que eu falei pra ele sobre isso, né? Sobre, cara, você não sonha em implantar uma igreja fora, em outra cidade, né? E o Thiago, cara, hoje não, mas estou montando uma equipe. Então a minha ideia era te convidar para fazer parte dessa equipe. Ali ele acabou comigo. Só que eu tinha um outro problema. Nós não tínhamos dinheiro para pagar o salário do Cata. E eu lembro que eu fui pra praia passar o final de ano com a Nath, e eu fui caminhar na beira da praia e eu olhava pro mar e eu tava com dor de barriga, porque eu pensava comigo mesmo, dizendo o que eu fiz? Onde eu enfiei o Cata, a Marina e a filhinha deles, a Carol? Eu não sei se nós vamos conseguir pagar o salário dele, né? Porque a igreja não tinha recursos, né? Mas o Cata veio e nós conseguimos pagar o salário dele, e Deus abençoou tanto. O Cata fez um trabalho incrível desenvolvendo a comunicação. Eu lembro que a partir de 2018 nós começamos a experimentar crescimento 100% ao ano. Então a igreja dobrava de tamanho todo ano, 2018, 2019, 2020. Então ali surgiu o desafio de começar a contratar mais pastores, e juntamente com a contratação do Cata, nós tínhamos 2 seminaristas que trabalhavam junto com a gente, o Arthur e o Washington. E ali em 2018 o Arthur foi efetivado, o Washington também foi efetivado. Quando eu e minha esposa decidimos seguir a carreira pastoral e se preparar para o ministério, a gente sonhava numa igreja que conseguisse comunicar com as pessoas. E principalmente uma igreja que fosse realmente bíblica, né? E aí, por encontro de alguns amigos lá do seminário, de repente apareceu o Thiago com uma ideia de uma igreja aqui em Indaiatuba que fosse bíblica. E aí eu procurei na internet, vi as fotinhas, esse pastor com essa calça apertadinha. Pastor hipster aí. Não pode ser sério, né? Eu não posso confiar nisso. Nós conhecemos o Thiago em 2016 e só demos o ok para se tornar seminarista em 2017, porque a gente demorou muito para acreditar que podia ser sério esse lance de uma igreja realmente bíblica. E eu lembro que o Thiago falou assim, olha, é só um ano de avaliação, um ano de estágio. Eu falei assim, eu vou dar a vida nesse ano. E graças a Deus já vão para 5 anos aqui na Red, vivendo um sonho, vivendo o que Deus está fazendo na nossa história, né? Steve Jobs, ele diz que coisas incríveis não são feitas por uma única pessoa, mas sim por uma equipe, um time. E eu sempre sonhei em ter um time, uma equipe. Então quando isso começou a acontecer, eu comecei a ficar ainda mais animado. Eu comecei a perceber que a igreja precisava de líderes e pastores que fossem fortes nos pontos onde eu era fraco. Então assim a gente poderia formar um time de verdade e a gente poderia se complementar. Desde o início o projeto foi investir e contratar os melhores do Brasil. Principalmente estavam alinhados com o sonho. A parte mais importante era a paixão e acreditar na mesma coisa que a gente acreditava. O trabalho com a nova geração foi crescendo muito e nós precisávamos contratar alguém também para a área de adolescentes. Foi aí que surgiu a ideia, surgiu o nome do Abner. Grande Abner. Bom, eu conheci a Red em 2015, eu estava num congresso como convidado com o Arena, que era o Ministério de Recreação que a gente tinha com adolescentes, e o Matos era um dos preletores desse congresso. Eu estava lá fora uma noite montando a brincadeira que a gente ia fazer, e aí a Thaís, na época minha namorada, me mandou uma mensagem e falou, olha, você precisa ouvir esse cara falando. Eu lembro que eu sentei na primeira fileira e ele estava contando um pouco a história da Red. Aquilo me marcou muito porque era uma igreja muito distante da nossa realidade. Era uma igreja que eu sonhava em viver, e eu nem sabia disso, mas completamente distante do nosso contexto de igreja no interior de Minas. E o Matos me trouxe a Thaís para esse lugar aqui, onde era literalmente mato, e ele mostrou, falou, nosso sonho é construir um espaço. E ele falou, olha, tá vendo esse lugar? Nós não temos um centavo para construir o nosso novo espaço. Nós não somos uma igreja que tem dinheiro, nós somos uma igreja que tem uma visão. Isso mexeu muito comigo, porque era uma igreja
como visão que a gente buscava. Não só a nova geração foi crescendo, mas a igreja como um todo foi crescendo muito, e surgiu esse desafio de investir ainda mais na nossa equipe, mais pessoas que sonhassem o que a gente sonhava e que acreditassem naquilo que a gente acreditava e que viessem fazer parte desse sonho trabalhando junto com a gente. Então nós trouxemos o Felipe para fazer parte da comunicação, trouxemos também a Beth, trouxemos para trabalhar com o Kids, trouxemos a Marília para trabalhar com o Kids, o Jorge na comunicação, o Fábio Krebs, e assim a equipe foi crescendo. Hoje são cerca de 21 pessoas de tempo integral dedicadas ao trabalho na rede, né? Uma equipe incrível. Há uns 5 anos atrás, mais ou menos, quando a igreja vinha crescendo muito no ritmo acelerado, eu já comecei a me preocupar com relação ao futuro da rede. E eu convidei o Sr. Osias para caminhar pelo colégio, viemos até o fundo do ginásio, e aqui no fundo do ginásio, pela grade, a gente olhou para o terreno que tinha aqui na parte de trás, e eu falei para o Sr. Osias, olha isso aqui, ó, a gente poderia construir aqui, ó, um complexo esportivo e a rede aqui do lado. E hoje, pela graça de Deus, de acordo com os planos e sonhos que Deus tinha, e não os meus, desculpa. Aqui estamos nós, nesse lugar. E nós descobrimos que aquilo que Paulo fala em Efésios 3:20 é verdade. Deus é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que nós pensamos ou imaginamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A Ele seja a glória na igreja, por Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Então essa é uma grande verdade para nós. Foi Deus quem fez tudo isso, não foi o Tiago, não foi qualquer um de nós, não é sobre nós, tudo isso é sobre Ele, e nós somos chamados nessa geração a contar a grande história dele. Tudo isso é para a glória dele, para a grandeza do nome dele, da história dele. Não é só mais um sonho de 1, de 30, 300, muito mais de 3.000 pessoas que faz dessa igreja uma igreja que ama Jesus, né, cara, que leva a tantas pessoas na nossa cidade, fora da nossa cidade, em Indaiatuba. Hoje são 29 cidades que são alcançadas por membros, né, que fazem parte de tudo isso que Jesus tem feito aqui. Né. Pensando nos próximos 10 anos da rede, é uma igreja que vai servir sua cidade, é uma igreja que vai viver o evangelho nessa cidade e que vai levar Jesus e vai ser as mãos e os pés de Jesus em cada canto, em cada lugar, em cada casa, em cada lar, em cada empresa, em cada espaço que houver nessa cidade. Nós vamos preencher esses espaços com a presença de Jesus através das nossas vidas. Esse é o nosso grande sonho, uma cidade transformada por Jesus e que a partir da sua transformação pode causar uma grande transformação no Brasil e no mundo inteiro. E hoje a gente está pisando aqui com os pés no barro, na areia, daquilo que daqui a alguns meses, em nome de Jesus, a gente vai estar estreando. Como é que vocês se sentem aqui? Para mim, que acompanhei desde o começo, quando não tinha nada, quando não tinha palco, branco, né? Quando não tinha palco, não tinha estrutura, não tinha banda, olhar isso daqui é uma sensação indescritível de ter sido apresentado a uma visão com detalhes e hoje tá olhando aqui essas vigas, esse espaço exatamente como a gente sonhou lá atrás, 10 anos atrás. Então eu tô muito feliz de estar aqui, eu queria dizer isso. É emocionante pensar, olhar para isso aqui, parece inacreditável, e a gente fica ansioso porque em breve nós estaremos todos juntos como igreja nesse lugar. Então você que está aí hoje sentado debaixo da árvore, está lá do outro lado da avenida assistindo o culto, está espalhado aí em diversos cantos da igreja, porque a gente já não tem mais espaço aqui dentro do salão. Então a gente está gravando diretamente daqui desse lugar muito especial para te lembrar que Deus tem ainda grandes planos para nós como igreja, e a gente precisa se unir, porque de fato a gente continua vivendo essa história juntos, que na verdade não é sobre nós, é sobre Jesus, é a história dele que nós vamos contar não só para Indaiatuba, mas para o mundo inteiro a partir desse lugar.
Uau, que Deus! Eu nunca esqueço quando eu estava me mudando para Indaiatuba, um pastor muito conhecido, nós tivemos a oportunidade de conversar. Essa conversa foi uma frase. Ele disse uma frase. E ele disse assim: você não imagina a bucha que você está assumindo. Mas eu descobri que nosso Deus é poderoso. E Deus transforma buchas. Deus transforma pessoas. Deus transforma histórias trágicas em histórias vitoriosas. E quem fez tudo isso foi Ele. Deus construiu, Deus escreveu, Deus tem escrito essa história através de nossas vidas. De fato, nós não tínhamos a capacidade de fazer isso. Eu lembro que uma outra palavra no início da rede que eu ouvi foi: Tiago, você não é o cara para essa igreja, para esse projeto. E esse homem tinha total razão. Eu não era, eu não sou, eu nunca serei o cara para essa igreja. Afinal de contas, era justamente isso que Jesus queria. Deus queria mostrar que a grandeza é dele, que o poder é dele. E ele escolhe os improváveis para mostrar quão poderoso ele é. Por isso hoje, quando eu olho para essa história, o impossível aconteceu aqui. Isso é um milagre. E aí eu entendo que Efésios 3:20 diz a verdade: Deus é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que nós imaginamos ou pedimos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A Ele seja a glória. A Ele seja a glória na igreja, por Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Muitas vezes, quando eu estou andando pela igreja, alguém chega e pergunta assim: Tiago, como foi? Conta para mim, qual foi o segredo? Como você fez tudo isso? E eu sempre digo o seguinte: eu não fiz. Eu não sei como tudo isso aconteceu. A única coisa que eu fiz, juntamente com outras pessoas, foi dizer: Deus, eis-nos aqui, usa-nos. Nós queremos ser a tua igreja. E Ele fez, tudo isso é sobre Ele. É o poder dele e a glória é dele. Não há um centímetro dessa igreja que é mérito nosso, é mérito dele. Foi o que Cristo fez, é o que ele conquistou na cruz. E hoje o que nós estamos vendo aqui por todos os lados é o poder do Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para a transformação do mundo. O que nós estamos presenciando aqui é o Evangelho, é o poder de Deus que transforma vidas. Uau! Que incrível viver tudo isso. E eu fico imaginando o que Deus está por fazer. E hoje que nós estamos celebrando 10 anos, eu quero te convidar a não ficar de fora, mas aprender a orar dizendo: Deus, não me deixe de fora do que o Senhor está fazendo na rede, através da rede. Eu quero fazer parte disso. Transforma a minha vida, a começar em mim, através de mim, em mim, a partir de mim, para a tua glória, sobre ti. Venha fazer parte disso. Desde o começo nós sempre falamos aqui, eu sempre apresentei a Rede como a pior igreja do Brasil, eu sempre me apresentei como o pior pastor do Brasil, porque na verdade o que nós queríamos era apontar para o nosso glorioso Salvador, que nos salvou, que nos amou, apesar de quem nós somos. E Ele tem transformado as nossas vidas e tem escrito uma linda história. E você pode fazer parte disso também. É a história dele que escreve a nossa história. Mas hoje, já que é um dia de celebração, nós queremos comemorar a ceia. A gente quer repartir o pão, o cálice. Nesse momento de gratidão, nós queremos agradecer a Deus pelo seu amor, por aquilo que Ele fez. Mas eu tenho uma pergunta para você. Talvez você está aqui e você não entendeu ainda o que é a ceia. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você sabe o que é a ceia?
É muito importante que você entenda. Porque Jesus deixou para nós 2 ordenanças, são 2 sacramentos, são dois rituais sagrados que Jesus pediu que a gente praticasse. O primeiro é o batismo, o segundo é a ceia. Mas o que é a ceia? De uma forma bem resumida, a ceia é uma refeição sagrada que simboliza o amor sacrificial de Deus e que celebra a comunhão entre os cristãos. Na ceia, nós estamos relembrando o preço que foi pago na cruz pelos nossos pecados, e os elementos, o pão e o vinho, aqui o suco de uva, simbolizam o corpo de Jesus e o seu sangue foi derramado. Então nesse momento nós estamos recordando, relembrando e ao mesmo tempo estamos celebrando o fato de que através daquilo que Ele fez, nós fomos todos unidos em um só corpo que se chama igreja, que é a família de Deus, é o povo de Deus. Então é um momento de festa, é um momento de celebração. E eu não sei se você sabia disso, mas a ceia é uma refeição. No Novo Testamento, quando Jesus celebra a ceia, e no Antigo Testamento também, a ceia era uma refeição. Hoje, o que nós praticamos aqui do elemento, esse cálicezinho pequenininho, esse pãozinho pequenininho, não era assim. Era uma refeição de verdade. Mas como assim uma refeição? E hoje talvez nós vamos viver a ceia como a igreja primitiva vivia. Eles se reuniam para almoçar juntos, para jantar juntos. E hoje aqui a gente vai ter esse grande jantar. No final os food trucks estão espalhados aí, porque a ideia é a gente ter um tempo de comunhão. A gente vai se abraçar, a gente vai chorar, a gente vai se alegrar, a gente vai comemorar o amor de Deus, a história que Ele está escrevendo. Mas para que você entenda que refeição especial é essa, eu quero te apresentar a ceia através de 5 refeições da Bíblia. Existem na Bíblia 5 refeições que são as refeições mais importantes da Bíblia, e elas explicam o que nós estamos fazendo aqui hoje. A primeira refeição importante na cronologia bíblica é essa que aconteceu em Gênesis 3. Adão e Eva comeram o fruto proibido. Gênesis 3:6 diz: assim tomou do fruto e o comeu. Depois deu ao seu marido, a mulher deu ao marido que estava com ela, e ele também comeu. Essa é a primeira refeição que a Bíblia descreve. Mas essa refeição foi uma refeição sem Deus. Essa refeição foi uma refeição em desobediência, em rebeldia contra Deus. O homem e a mulher romperam com Deus. Mas comer esse fruto, romper com Deus, trouxe consequências cósmicas, não só para as nossas vidas, mas para todo o universo. O mundo que nós vemos hoje não é fruto daquilo que Deus fez, mas é consequência do pecado. Deus havia feito tudo perfeito e o pecado destruiu, o pecado distorceu, o pecado separou, o pecado deturpou. E por conta da entrada do pecado no mundo, nós fomos condenados à morte eterna, separação eterna de Deus. Agora, que triste seria se a história terminasse assim, não? Deus, a Bíblia diz, nos ama tanto, tanto, que Ele não permitiu que a história terminasse de maneira trágica. Então Ele começa a escrever uma história para nos resgatar. E aí surge a segunda refeição, a Páscoa no Egito. O povo de Israel estava no Egito, e lá em Êxodo 12, então, Deus manda que o povo mate um cordeiro. Cada família vai matar um cordeiro perfeito, sem defeito, um cordeiro jovem, sem mácula. E esse cordeiro, vocês vão pegar o sangue dele e vão passar nos umbrais das portas, e depois vocês vão comê-lo. Êxodo 12, 8 diz: nessa mesma noite assarão a carne no fogo e a comerão, acompanhada de folhas verdes, amargas e de pão sem fermento. Então as casas que tivessem os umbrais das portas pintados de sangue, o anjo da morte passaria e não entraria ali. Eles estariam salvos, libertos. E foi assim que Deus libertou o povo
do Egito. Mas por que Deus fez o povo comer um cordeiro e passar sangue na porta? Por que Deus fez isso? Sabe por quê? Deus estava preparando o povo para entender o que Cristo faria na cruz por nós. Então Deus estabeleceu uma lei, que a cada ano eles tinham que matar o cordeiro e eles comeriam o cordeiro. Só que aí surge a terceira refeição. Jesus Cristo vem ao mundo, 1500 anos depois mais ou menos. Em Lucas 22, um dia Jesus está sentado com os discípulos na mesa, no momento da Páscoa, na celebração da Páscoa, o pão está ali, o vinho está ali, e aí então Jesus diz, tomou o pão e agradeceu a Deus, depois partiu e deu aos discípulos dizendo, este é o meu corpo, entregue por vocês, façam isso em memória de mim. E aí você precisa entender, Jesus vai trazer um novo significado à Páscoa. Jesus vai trazer um novo significado para o pão. Eles comiam o pão, eles tomavam o cálice, mas agora Jesus diz, esse pão sou eu, representa o meu corpo. Esse cálice de vinho representa o meu sangue. Então o que vocês fizeram ao longo dos últimos anos, 1500 anos, era sobre mim. Vocês estão comendo o meu corpo, eu estou entregando o meu corpo por vocês. Eu estou derramando o meu sangue, o sangue que os purifica do pecado, e o que eu farei para libertá-los dos seus pecados. Então agora, eles começam a entender que o pão é o corpo, representa, simboliza a entrega de Jesus, porque Ele é o Cordeiro de Deus. Ele derramaria seu sangue sobre nós. Nós somos os umbrais das portas pintados. Nós fomos pintados com o sangue de Jesus. E é esse sangue que nos purificou, nos resgatou, nos redimiu e tem transformado as nossas vidas. Então a Bíblia diz que Ele foi esmagado pelos nossos pecados, ferido na cruz. Mas Ele, depois de 3 dias, ressuscitou. Ele venceu a morte e provou que Ele é Deus. E depois Ele voltou aos céus e Ele disse, eu voltarei para buscar vocês e vocês viverão comigo no meu reino. Então Ele diz, mas eu vou deixar uma missão para vocês. Eu vou e voltarei, mas enquanto eu não volto, eu deixo uma missão. Vocês serão meu povo. Vocês serão a minha presença sobre a terra. Onde estiverem 2 ou 3 de vocês reunidos, ali eu estarei, o meu corpo está presente. E aí Ele começa essa missão da igreja. E aqui tem uma quarta refeição da igreja primitiva. Atos 2 diz, adoravam juntos no templo diariamente, reuniam-se nos lares para comer e partiam o pão com grande alegria e generosidade. A igreja primitiva se reunia diariamente no pátio do templo para comer juntos. É o que nós vamos fazer hoje. A gente vai se espalhar por esse pátio, pelo estacionamento, e nós vamos partir o pão. Mas a gente vai partir mais que o pão, a gente vai partir a picanha também. A gente vai partir o hambúrguer. Mas tudo isso que nós estamos fazendo hoje aqui é para celebrar o grande amor de Deus derramado por nós, representado pelo seu corpo, por esse pão, pelo cálice, representando o seu sangue. E a última refeição mais importante da Bíblia é essa refeição aqui, Apocalipse 19. É um banquete escatológico, as bodas do Cordeiro. E Apocalipse, João diz o seguinte, o anjo me disse, escreva isso, felizes, macários, os que são convidados para o banquete de casamento do Cordeiro. E acrescentou, essas são as palavras verdadeiras de Deus. Sabe qual é o banquete de casamento do Cordeiro de Deus? O Cordeiro de Deus é Jesus. Com quem Jesus está casando? Ele está casando com a noiva dele. Qual é a noiva de Jesus? É a sua igreja. Ele está falando sobre uma festa, um banquete em que nós estaremos juntos num dia como hoje.
Mas muitas pessoas estarão lá, pessoas de todos os povos, de todas as tribos, de todas as línguas, de todas as nações, e nós vamos celebrar o amor do Cordeiro que foi derramado sobre nossas vidas, e essa é a nossa esperança, de que em breve nós estaremos com Ele. Então esse momento, hoje, é um momento de antecipação. Nós já estamos celebrando a vitória do nosso Rei, e nós já estamos enchendo, nutrindo o nosso coração de esperança, de fé, renovando a nossa fé, porque nós sabemos que Ele voltará, e nós seremos igreja, nós seremos o povo de Deus, vivendo no reino de Deus, onde não haverá mais morte, não haverá mais tristeza, não haverão mais lágrimas, nós seremos libertos desse corpo, receberemos um novo corpo, uma nova vida, restaurados, curados, transformados, unidos novamente. Que Deus! E é nessa esperança que hoje nós celebramos a ceia. A ceia é o momento de olhar para trás e agradecer porque o Cordeiro se entregou por nós. Mas é o momento também de olhar para frente, renovar nossa esperança e assumir, renovar o nosso compromisso com Deus e uns com os outros, porque é um momento de comunhão. Se Cristo me amou, nosso papel é amar uns aos outros. Essa é a grande missão que Ele nos deixou. Então eu quero te convidar a praticar isso, mas entender onde que nós estamos aqui. A Red está aqui. A gente está vivendo esse momento da história. Nós estamos muito próximos desse grande momento das bodas do Cordeiro, a grande chegada do reino de Deus. E nós hoje estamos aqui nessa geração, sendo chamados para continuar escrevendo a missão de Deus, a história de Deus, cumprindo a missão de Deus. Por isso nosso lema nesse mês é a história que escreve a nossa história. A nossa história é só um ponto nessa grande história. A nossa história aponta para a história dele. É sobre ele, não é sobre nós. Por isso eu quero te convidar a fazer parte dessa grande história, entregando sua vida a Cristo e permitindo que a sua história faça parte do grande enredo dele para a sua vida. Amém? Você vai receber dos nossos voluntários o cálice e o pão. Pega o cálice na mão, pega o pão, segura. Daqui a pouco eu vou orar e nós vamos comer juntos. Quem pode participar desse momento? Esse é o momento para aqueles que creem em Cristo Jesus. Se você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que veio ao mundo para dar a vida em teu lugar, para pagar o preço pelo teu pecado, e se você crê que Ele é o teu Salvador, o Salvador do mundo e da sua vida, você pode participar. Esse é um momento para aqueles que creem em Cristo Jesus e renderam suas vidas como Salvador. Então, se você crê, eu quero te convidar a orar agora junto comigo. Nós vamos agradecer a Deus por esse amor maravilhoso. Vamos orar? Fica de pé, por favor. Pai, nós queremos te agradecer, Deus, pelo teu amor maravilhoso, demonstrado em Cristo Jesus, na obra da cruz. Nós não merecemos, Deus, o que o Senhor fez, mesmo diante do nosso pecado, da nossa desobediência. O Senhor nos amou tanto, tanto, e deu o teu Filho, o teu único Filho, para morrer em nosso lugar, para que todo aquele que crer em Jesus não morra, mas tenha vida eterna. Nós queremos te agradecer, Deus, porque o teu Filho entregou na cruz. Jesus Cristo, nosso Salvador, entregou seu corpo naquela cruz. Corpo aqui representado por esse pão. Jesus Cristo derramou seu sangue na cruz. Sangue que nos purifica do pecado, que lava nossos pecados, que redime nossa vida, nossa história e faz tudo novo. E é isso que define o que nós estamos vivendo aqui. Estamos vivendo novo em Cristo Jesus. Nós queremos te agradecer por esse grande amor. E mais uma vez, Deus, nos comprometer como igreja, contigo, com a tua obra, a tua missão, a tua história. E também nos comprometer uns com os outros, Deus.
Nós queremos amar como o Senhor nos amou, servir e lavar os pés como o Senhor lavou os pés. Nós queremos ser tuas mãos e pés aqui no mundo, aqui na terra. Usa-nos, Deus. Nós oramos gratos por tudo que o Senhor tem feito, tudo aquilo que o Senhor é e tudo aquilo que o Senhor fará. Estamos cheios de expectativas, Deus, com o futuro que nós viveremos aqui, porque nós temos visto e conhecemos o Teu poder, o poder do Evangelho e da salvação em Cristo Jesus. Assim oramos, Deus, gratos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos comer do pão. Beber o cálice. Jesus Cristo, antes de voltar aos céus, disse: vocês receberão poder e serão as minhas testemunhas. Até o dia que Cristo voltar, até o grande banquete escatológico das bodas do Cordeiro, nós somos o povo de Deus que aponta para Ele. Que nossas vidas continuem, que essa igreja continue apontando para a glória e para a história de Jesus. Amém?